Então, você quer começar a estudar história e não sabe por onde começar, né? Então, vou fazer aqui 3 indicações de livros que eu acho que vão te ajudar a aprofundar seu conhecimento de história, não vão fazer feio na sua biblioteca e com certeza vão fazer você questionar muitos pontos de vista que você tem, tá? Esse vídeo um pouco nasceu de uma necessidade que eu vejo de alguns alunos e ex-alunos, mas principalmente o pessoal que está começando a universidade agora, de dar uma reforçadinha nesse conhecimento de história, né? É como se faltasse uma visão de conjunto, de modo geral. Quando alguém me pergunta, bom, quero estudar história, por onde começo? Eu geralmente recomendo o seguinte: siga a sua curiosidade, né? É o melhor caminho. Mas, no entanto, talvez falte uma estrutura geral, né? Ou seja, obras a qual você possa obter uma passagem geral, então, pelo caminhar da humanidade ou algo parecido. Então, eu acho que esses livros aqui vão suprir bastante essa necessidade. Não são únicos, a lista poderia ser umas centenas de livros diferentes, mas tenho certeza que são muito bons, tá bom? Vamos lá. O primeiro deles é do historiador Neil Ferguson, né? O Ferguson é um dos principais intelectuais públicos que nós temos aí no século XXI, né? As suas obras são muito influentes. Ele é um debatedor muito influente, inclusive, ele teve até uma briga recentemente com o vice-presidente dos Estados Unidos, do Trump, né? E, enfim, tudo que ele publica sempre é de altíssima qualidade. Ele tem obras importantíssimas sobre a Primeira Guerra Mundial. E essa obra aqui, Ascensão do Dinheiro, ela foi muito marcante, né? Ela virou até um documentário onde ele buscou explicar justamente os últimos séculos de como funciona essa tal de economia, né? O livro surge de uma necessidade que eu também vejo aqui no Brasil, né? A falta de conhecimento econômico. É muito difícil você entender a atual situação do mundo ou qualquer situação do mundo sem um sólido conhecimento econômico, né? Então, por exemplo, tentar entender o mundo atual sem conhecer o mercado de ações, o mercado de títulos de dívida pública, o mercado de seguros, então não tem a menor chance, tá? E o Ferguson nos traz justamente um livro que busca preencher essa lacuna. Ele próprio coloca que a intenção desse livro é educar o público, né? Então é um livro tem uma função didática, não acadêmica, né? E ele coloca que o pessoal da língua inglesa não tem grandes conhecimentos econômicos. Agora imagine aqui no Brasil, né? A coisa é bem mais triste, né? O livro tem uma grande vantagem por ser escrito por um historiador, na minha opinião. Ele nunca deixa o lado humano passar desapercebido. Como assim? Se você pegar livros de manuais de economia, é tudo apresentado quase como se fosse um sistema matemático, tá? Como se as instituições financeiras também não fossem criações humanas e que tem o capricho da nossa vontade, né? Então ele tem uma proposta aqui de reconstruir a origem, a história do dinheiro, dos bancos, do mercado de ações, do seguro, entre outros, a partir de uma visão mais evolutiva. Como assim? Como instituições que vão evoluindo ao pouco do tempo, se adaptando ou sumindo de acordo com a sua função na sociedade, tá? Tudo é recheado de episódios muito interessantes, né? Por exemplo, aqui da Revolução Francesa, se você ler, você vai ter uma outra visão sobre esses eventos, tá bom? E com aquela rara ironia que só o inglês consegue escrever. Na verdade, ele é escocês, mas tudo bem, tá? É quase tudo na mesma, né? Então, é um excelente livro, muito bem escrito, realmente não vai fazer feio na sua biblioteca geral, tá? O segundo livro para recomendar eu tive um pouquinho mais de problema, né? Eu queria um livro de uma história geral, uma big history, né? Ou seja, aquelas histórias que contam basicamente desde os primeiros macacos lá até a guerra mais atual, né? Há dois títulos no mercado que eu podia ter recomendado: o Armas de Hermes e Aço, do Jeremy Diamond, tá bom? Já é um livro um pouquinho mais antigo, mas fez muito sucesso, também virou documentário, e busca entender a história humana a partir das suas tendências gerais. É um grande livro, sem sombra de dúvida, porém, com o tempo, com as pesquisas, etc., muita coisa aqui já foi questionada, tá? Mas vale a pena ler sim, tá? Ele é mais fácil de ler do que o que eu vou recomendar agora, tá? O Sapiens é um livro que talvez você tenha em casa, né? Ele sucedeu o Armas, Germes e Aço nesse tipo de livro, de visão geral.
É um excelente livro feito pelo arqueólogo o Harari, né? Onde ele teve esse grande mérito de trazer as novas descobertas para um grande público. E ele também teve o defeito de trazer ideias erradas para o grande público, né, como a gente fala. Um livro que lido individualmente, ele é um problema, tá? Só toma cuidado com isso. O Harari também tem uma carreira de ensaísta, ele participa do debate público, mas na minha opinião, de muito, sem o brilhantismo que esse livro tem, né? O livro tem muitos méritos, mas ambos têm um problema que te deixa confortável demais, né? São livros que esclarecem demais as coisas. E esse livro aqui, não tem nada disso. Despertar de Tudo, do David Graeber e do David Wengrow, né? Esse aqui é um livro, pessoal, que você está buscando confusão. É isso, tá? É quando você quer questionar profundamente tudo que você acredita, tá? Ambos vão fazer um grande estudo das últimas tendências e debates da arqueologia, muita descoberta recente, e vão botar abaixo quase tudo que a gente conhece de história antiga, tá? Pré-história e por aí vai. O livro ele tem um alvo específico, destruir certos mitos que nós construímos sobre os períodos antigos. Aí você deve estar me perguntando, por que eles estão fazendo isso? Muito simples, as principais teorias políticas modernas são baseadas em autores como Rousseau, Hobbes. Esses autores eles construíram sua filosofia política baseada numa visão dos povos antigos, que nesse livro ele vai demonstrar que era completamente equivocada. Mas não é só isso. Ao invés de fazer uma história meio que linear da história humana, como os outros livros propõem, ele vai colocar o caos, ele vai demonstrar que a experiência humana no tempo é tão diversificada, ela é tão complexa, que qualquer tentativa de você fazer um padrão, uma resposta simples, vai ser completamente demolida, tá? É um livro que, assim, a cada capítulo você fala, meu Deus, não sei mais o que pensar. Eu mesmo vou reler esse livro, eu não absorvi tudo dele, é muita ideia aqui, é como o Taleb escreveu aqui sobre esse livro, que é um intelectual que eu gosto bastante, é um banquete intelectual, tá? Aqui você vai sair daqui com uma outra visão de toda a história humana, inclusive das suas ideias mais caras. Você pode ser de esquerda, direita, liberal, conservador, anarquista. É difícil sobreviver depois da leitura desse livro, tá? Eu garanto que é uma grande viagem intelectual também, tá? Os outros livros deles é muito bom também, eu recomendo qualquer um deles, tá? Bom, a última indicação aqui seria igual eu fiz no vídeo de História da Arte, dá uma conferida lá se você não viu, né? Que é por uma biografia. Ou sempre, faça uma biografia de alguém que você goste ou tenha admiração ou curiosidade. Você não precisa, obviamente, ler biografia de pessoas que você goste, tá? Senão a gente está lascado aqui com um monte de ditador que a gente precisa ler livro, né? Mas eu acho que biografias, ele ajuda a corrigir aquela visão de história onde os personagens principais seriam aquelas estruturas do tipo as classes sociais ou coisa parecida e volta no humano, né? Eu acho bem interessante você estar sempre lendo uma boa biografia. Inclusive não somente para estudar história, tá? Acho que para a vida pessoal, inclusive eu recomendo isso para os meus alunos, né? Sempre tem alguém que você possa ver a vida inteira, né? Uma vida completa. Eu acho que isso ajuda muito na nossa formação como pessoa, tá? Eu escolhi essa biografia do Churchill, tá? Do Andrew Roberts, tá bom? É um tijolo, tá certo? Mas é excelente, tá bom? Há muitas biografias de Churchill no mercado. Essa é considerada a mais recente, a mais bem documentada até o momento, a mais completa, tá bom? Embora tenha outras também muito boas, tá? Do Martin Gilbert também é muito boa a biografia dele, tá? E o Andrew Roberts escreve com enorme paixão sobre Churchill, ele é um defensor do Churchill, tá bom? Mas, no entanto, ele não se furta de mostrar os problemas, as questões equivocadas do Churchill, as opiniões dele que, enfim, hoje escandalizam as pessoas, né? Mas um grande motivo também pelo qual eu escolho essa biografia é pelo tempo que a vida do Churchill pega. Então, ele nasce no século XIX ainda, né? Ele sai daquela Inglaterra vitoriana, né? Ele é criado na alta aristocracia inglesa
E ele vai ter uma trajetória de vida que acompanha a ascensão e queda do Império Britânico, né? Que é uma das forças fundamentais que desse mundo que moldaram o mundo atual, né? Então a gente vê ele jovem, as histórias de juventude dele são muito interessantes, né? Ele passa pelas escolas inglesas rígidas, depois ele vai lutar em guerras na África, depois vira jornalista, ele escrevia muito bem, né? Até hoje ele ganhou o prêmio Nobel por causa disso. E a sua carreira política que também é muito fascinante, né? E os anos de descrença, quando na década de 30 ninguém mais gostava dele, depois da Primeira Guerra Mundial, e é claro, o momento supremo onde ele conduziu a Inglaterra na Segunda Guerra Mundial, com enorme brilhantismo, né? E também a pós-carreira dele da Segunda Guerra Mundial também é muito fascinante, né? Como ele vê a Inglaterra deixar de ocupar o posto do maior império do mundo, né? Ele ainda é um saudoso do império, tá? O livro, o Churchill em si é uma figuraça, né? É, o livro desfaz vários mitos também de frases que ele nunca falou, que o pessoal repete por aí. Também, assim, é muito engraçado uma coisa aqui, que ele era quase um bebê chorão, né? Um cara super mimado, centrado nele mesmo, não se furtava das coisas boas da vida, mas foi um homem que teve o grande mérito de, no momento mais crítico da história, ele escolheu o lado certo, né? Graças a Deus, né? Então, é uma ótima biografia aí, enfim, dá para se divertir muito com o Churchill, né? Eu, pelo menos, gosto bastante. É isso, então, 3 sugestões aí. Temos muitos outros livros ainda para abordar, mas espero que gostem. Obrigado. Como sempre, não consigo apertar o botão no final.